por dente, nós temos uma coisa muito interessante sobre essa parte aí desse versículo. Por quê? Isso aí não era novo ali para aquela época de Jesus. Quando essa expressão foi falada por Jesus, ele busca lá no Antigo Testamento, né, olho por olho, dente por dente, mas isso já foi falado há muitos anos atrás. Esse quase ditado popular, né, que a gente fala, é a lei de Talião. Deixa eu ver aqui. Não está focando. Não está focando. O slide. Não está focando. Olha para você ver. Está vendo como que ele está ficando? Ele está cortando, mas eu não consigo colocar ele aqui. Essa lei de Talião, essa lei é muito antiga. Esse código Hammurabi aí que vocês estão vendo, ele foi feito por um rei mesopotâmio de 1750, ele reinou de 1792, quer dizer, até 1750. Lembra aí que nós estamos falando que antes de Cristo, os anos eram contados ao contrário, né? Então, ele reinou de 1792 até 1750. Nós, mais velhos, nós não estudamos isso na escola, pelo menos eu não estudei. Mas os mais novos aí, se for perguntar para a Ana, se for perguntar para a Evelyn, para a Ágata, elas vão ter estudado esse código de Hammurabi, porque estuda isso na escola hoje, né? E o código Hammurabi, ele foi o primeiro código de lei da história existente. Ele foi gravado numa pedra negra, e ele tinha 281 preceitos. E esse monumento hoje está num museu em Paris, né, para as pessoas visitarem. E além desse código, né, que ele fez, tinha de 281 preceitos, tinha esse Talião no meio, que é olho por olho, dente por dente, que vem de muito antes dele. Era uma coisa ali que já existia, que todo mundo já falava, que todo mundo já conhecia. E ele foi agregado no código de Hammurabi, desse rei mesopotâmio ali, desse ano de 1792 a 1750. Para vocês terem uma ideia, Moisés, a gente não tem certeza do nascimento de Moisés. Por quê? Estudiosos, uns dizem que ele nasceu no período ali de 1550. Outros já dizem que ele já nasceu ali de 1300. Então, foi bem depois. Né? E nós conhecemos essa lei aí pela palavra de Deus, dos escritos de Moisés, né? Das leis de Moisés. E aí, nós temos aí essa lei de Tailão, então são duas coisas diferentes. O Código de Hammurabi tinha 281 preceitos, que foi agregada essa lei de Tailão, que já existia, Talião, né, que já existia muito antes aí dessa época que ele foi agregado no Código. Então, mesmo ele sendo, né, agregado a esse código de Hammurabi, ele é bem mais antigo. Como eu falei, Hammurabi viveu ali em 1700, governou em 1700, e Moisés, nós temos escritos, né, de 1500 ou 1300. Então,
bem antes. Então, o propósito original da lei Talião, o propósito original dessa lei não era incentivar a vingança, mas era limitar a vingança. Lembra que nós estudamos na aula passada que Jesus queria ali, ele queria ensinar para as pessoas a forma certa de conduzir a lei, de colocar a lei em prática. Então, da mesma forma, Jesus vem trazer aqui para a gente, nesse versículo, sobre a vingança, sobre amar o nosso inimigo. Tá bom? Então, quando a gente pensa em um mundo igual ao nosso, sem nenhum sistema de justiça, o que a gente vai pensar? O que vem primeiro na sua cabeça aí? Caos, né? Natália falou ali. Uma escala enorme de violência, porque não tem lei. Então, da mesma forma ali, naquela época, já tinha, a gente já vê aí assassinato, lá no início, né, da Bíblia, a gente já vê o primeiro assassinato aí. Então, assim, a maldade no coração e a vingança já existia muito antes da gente imaginar. Caim matou Abel por inveja, praticando vingança. Por quê? Porque brotou em seu coração coisa ruim. Então, essa lei era para ter controle, não para incentivar a vingança. Então, se alguém roubasse a ovelha de uma pessoa, por exemplo, ela poderia pagar com a mesma moeda, mas ela não podia ir lá e tacar fogo na plantação da pessoa, porque aí seria além do que ela recebeu. Então, por isso que tinha essa lei, para garantir a integridade daquilo que foi proposto, né? Então, nós, trazendo para os nossos dias de hoje isso, nós somos geração não, né? Nós somos seres humanos e nós somos caídos, pecadores. E com certeza a vingança, ela está em nós. Não adianta falar, não, eu não tenho esse sentimento no meu coração. Gente, todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Nós temos a misericórdia de Cristo na nossa vida, que nos lava de todo pecado. O sangue de Jesus, que nos lava de todo pecado. Mas nós, todos os dias, nós estamos suscetíveis a pecar. E o nosso coração é enganoso. E nós agimos de forma enganosa. Com nós mesmos. Nós falamos isso nas aulas passadas. Que nós agimos de forma que nós acreditamos que nós estamos fazendo a coisa certa, mas nós não estamos fazendo a coisa certa, muitas vezes. Então, por nós termos a nossa natureza caída, nós não queremos devolver, não é na mesma moeda, não, nós queremos devolver com mais. Como a gente fala, com juros e correção monetária. Muitas vezes a pessoa nos faz mal e nós queremos devolver a mais. Por quê? Porque o nosso coração está cheio de ira. Tudo que acontece, a gente fica irado. Eu estou mentindo? A gente se ira por coisas pequenas. Às vezes, some alguma coisa e você não consegue achar, isso já é motivo para você ficar irado. Não é assim? Porque nós somos natureza caída. Nós somos seres que precisamos todos os dias de Jesus. Porque senão a gente faz coisa errada o tempo inteiro. Então, quando a lei vinha dizendo que a punição deveria ser proporcional, olho por
por olho, dente por dente, era somente um mecanismo legal, né, de frear o caos. E aí, com essa lei, existia um certo avanço na civilização daquela época. Existia um certo avanço na civilização daquela época, né? Porque essa lei garantia que as pessoas cumprissem ali na mesma intensidade. Da mesma forma que elas receberam, elas deveriam pagar. É? E aí, nós pensamos assim, não, mas nós somos... Eu sou injustiçado, ou eu sei que isso ali não foi justo. E aí, a gente vai cair num versículo muito interessante de Isaías 64, que nos diz assim, ó, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Queridos, essa parte aqui é meio chatinha, mas é só para vocês entenderem sobre a lei e sobre o Código de Talião, porque é interessante a gente estudar um pouquinho de teologia, antes da gente ir para a parte prática, que é a melhor, né? Todo mundo participa. Mas vocês estão conseguindo entender o propósito da lei? Nath falou ali que está conseguindo. Amém? Então, assim, para a gente poder entender por que Jesus falou isso, né? Não é porque Jesus queria contradizer a lei. Mas não, ele queria cumprir a lei, mas ele queria cumprir do jeito certo. Não do jeito que as pessoas cumpriam, totalmente errado. Né? Então, vamos continuar nessa parte aqui. Aqui eu coloquei, antes da gente falar um pouquinho sobre essa parte aqui, da lei, eu gostaria de falar sobre esse versículo que nós lemos aqui de Isaías 64. Ele está no versículo 6, parte A. Mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundície. O que é trapo de imundície? Trapo de imundície, segundo os estudiosos, uns falam que seria aquelas faixas que enrolavam nos leprosos antigamente, porque a lepra consumia toda a pele, né? Ali ia comendo a carne do leproso. E aí, eles enrolavam as faixas, quando tiravam a faixa, saía pedaço de pele com sangue. E fedia muito, por quê? Porque a carne, ela ficava podre, né? Necrosava tudo. Então, assim, o leproso, ele fedia carne podre. Então, alguns estudiosos chamam essas faixas de trapo de imundície. E outros chamam de trapo de imundície o que as mulheres usavam no seu período menstrual, porque antigamente não existia absorvente, né? Hoje é que nós temos absorvente tudo quanto é tipo. Mas antigamente usava uns paninhos, uns trapinhos, para poder conter o seu fluxo. E isso aí que era trapo de imundície. Mas por que era chamado de trapo de imundície? Porque o leproso e a mulher no seu período menstrual eram considerados imundos. Tanto o leproso quanto a mulher no período menstrual. O leproso ele não podia entrar na cidade, ele ficava num lugar fora da cidade. Ele não podia nem entrar na cidade. E a mulher, ela ficava isolada no seu período menstrual. Ficava totalmente isolada. Nenhum homem podia ter relação nenhuma com essa mulher, nenhum tipo de relação, porque ele também ficava imundo, impuro. Então, esses trapos de imundície aí é considerado isso por alguns estudiosos. Aí, vamos pensar, nossa justiça, minha e sua, como trapo de imundície, uma coisa nojenta,
Ninguém quer pegar esses trapinhos e levar para casa e guardar dentro da bolsa. Esses trapinhos a gente joga fora, porque é nojento, é fedido, é imundo. Então, a Bíblia trata a minha e a sua justiça como trapo de imundície. Amém, queridos? Então, nossa justiça não vale nada. O único justo juiz é Deus. E nós devemos nos colocar no nosso lugar de julgamentos, né, de achar que aquilo ou aquilo outro não foi justo. Porque o que eu acho, o que eu penso de justiça, muitas vezes não é. Muitas vezes é só o que eu penso. Né? Para mim, o que é justo pode não ser para o outro. E essa parte toda que eu falei aqui, dos trapos, né, dos trapos, da lei, ela está lá em Levítico, né, que essa lei é a lei mosaica, tá? A lei de Moisés. Ela está lá em Levítico, falando sobre os leprosos, falando sobre a mulher também, está lá. Se vocês quiserem aprofundar mais um pouquinho, pode entrar lá no Levítico e ler, e estudar um pouquinho sobre isso. Então, o chamado de Jesus aqui era para a não retaliação. Quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, era para não retaliação. Então, Jesus não queria que a lei não fosse cumprida. Jesus não queria que você retalhasse. Não queria, não. Ele não quer que a gente retalhe, que a gente se vingue. Então, vocês já... vamos falar aqui um pouquinho sobre o verdadeiro propósito da lei. Então, limitar a vingança foi o primeiro aí que eu coloquei. Ó. A lei não incentivava a retaliação, mas estabelecia um limite proporcional à resposta. Então, se eu roubei sua galinha, você pode ir lá e roubar uma minha ou matar ela, porque eu vou ficar sem ela, de qualquer jeito. Então, eu só posso pagar eu só posso responder dentro do que eu recebi. Então, frear o caos, como o Nath falou, né? Sem um sistema de justiça, a violência escalava em controle, sem controle, destruindo comunidades inteiras. E esse terceiro aí, avanço civilizatório, é um mecanismo legal, revolucionário, que trouxe ordem e previsibilidade às sociedades antigas, porque se acontecesse algo, a gente já sabia, eles, né, já sabiam o que poderia acontecer com o outro que fez aquele algo. Então, isso aí, era isso aí que falava a lei. Aqui, nossa justiça é como trapo de imundície, que é o versículo, né? E aí eu coloquei o seu Madruga aí, que é com a célebre frase dele, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Os mais velhos aí, hoje os meninos não assistem Chaves, né? Mas eu, quando era criança, adolescente, até minha vida adulta, assistia todo dia. Então, assim, muito sábio essa frase, seu Madruga. É uma brincadeira, mas é sério. A vingança, ela não é plena, ela mata realmente a alma da gente, ela realmente nos envenena. Porque a gente fica tanto pensando, né? Aquela pessoa me fez mal, eu tenho que fazer alguma coisa para ela sentir o que eu estou sentindo. Ou às vezes a pessoa te fez alguma coisa assim, te falou alguma coisa que você não gostou e você quer maltratar aquela pessoa para ela sentir a mesma coisa que você sentiu. E muitas vezes a gente faz isso sem nem perceber. Sem nem perceber que está fazendo. Por quê? Porque eu estou tão chateada com a pessoa que me falou algo que eu não gostei, que eu não percebo que eu estou destratando ela. Mas a pessoa que é destratada, ela sente. Ela sente que ela está sendo destratada. Eu, pelo menos, sinto.
Quando a pessoa me distrata, eu sinto que eu estou sendo distratada. E quando São Madruga fala essa frase aí, a gente pode perceber nessa frase que tudo que eu faço de mal para os outros, o mais afetado sou eu. O mais afetado nas coisas ruins que eu faço para o outro, querendo me vingar, eu é que sou afetada. Porque meu corpo todo é envenenado ali. Por aquele ódio que eu sinto e por aquela situação que eu estou passando ali agora. Meu organismo todo sente. Para pensar aí, um dia que você ficou com muita raiva de alguma coisa. Você sentiu bem ou mal? Não tem como a gente sentir bem. É o dia que eu fiquei com muita raiva, que eu irei tanto, que eu queria gritar para poder sair toda aquela raiva que eu estava sentindo ali. Aquilo me prejudicou. E todo mundo já passou por isso um dia. Todo mundo já passou por um dia tão terrível que você quer gritar, que você quer sumir, que você quer enfiar a cara em algum lugar para ninguém te olhar. Agatha. Tá ali, ó. Eu achei interessante você comentar isso também, né? De que a pessoa faz algo para você que você não gostou, então fala algo para você que você não gostou, e aí você começa a destratar ela. Isso é uma forma de vingança, né? Mas também eu acho que, tipo, a pessoa falou algo, às vezes não querendo te ofender, mas tem vezes que a pessoa acha que tá falando algo que você vai gostar e no final isso acaba te chateando, né? E aí, quando você dá uma cortada na pessoa, eu acredito que também é uma forma de vingança. Você tá se vingando por algo que ela disse, dizendo outra coisa de volta, né? Sendo malvado de volta. E quando eu era, assim, na minha época de pré-adolescente, isso era muito, muito glamorizado, assim. Todo mundo queria ser aquele que dá uma cortada nos outros, e às vezes eles faziam isso, assim. A pessoa não fez nada, ela falou alguma coisa qualquer e ele dava uma cortada, porque isso era bem moda. visto, né? Era moda. Tinha aquele negócio de cantar a musiquinha e descia o óculos escuros, assim. Que a pessoa é o top porque ela conseguiu dar uma cortada em alguém. Só que isso é uma coisa muito feia, né? Porque às vezes a pessoa nem falou por mal e você vai criar um ambiente ruim quando você faz isso. Aí você ficou com raiva da pessoa, deu uma cortada nela, sendo que ela estava nem estava tentando ser malvada, e aí ela vai ficar com raiva de você e você vai criar um ambiente de desarmonia, né? Então é importante também pensar nesse negócio de atacar o outro com palavras de volta como tipo de vingança. Então a gente tem que segurar a nossa boca às vezes. Sim, e nós falamos muito sobre a língua, né? Na aula passada e na aula retrasada, que a língua ela envenena. E a gente leu um versículo bíblico provando que a língua ela envenena todo o nosso corpo. Então nós temos que ter muito cuidado. E como eu falei nas aulas passadas, nós temos que lançar luz sobre essas coisas. E quando eu falo nós temos que lançar luz sobre essas coisas, nós temos que lançar a palavra, o evangelho, Jesus sobre essas coisas. Sobre essas pequenas coisas que a gente acha que não tem mal nenhum, mas que nós estamos ofendendo, que nós estamos maltratando, que nós estamos causando situações ruins. Oh, acabou não, só falhou, né? Não, tá ruim aqui, tá falhando, viu, Diego? Acho que é melhor trocar essa pilha aqui. Então, queridos, a vingança, ela faz parte da natureza humana. Não adianta falar, eu nunca maquinei nada, eu nunca me vinguei de ninguém, eu sou uma pessoa boa. Não existe ninguém bonzinho. Porque quando alguém me faz um mal, eu vou ficar com raiva, sim. Não adianta eu falar que não vou ficar com raiva, porque eu vou estar mentindo. Se alguém me fizer mal, eu vou ficar com raiva. Eu posso não me vingar. Eu não estou falando que a gente vinga. Eu estou falando que a gente pensa em vingança. A gente pensa.
A gente pode não se vingar, mas que a gente pensa. Né? Maurício quer falar e depois o irmão João, né? Bom dia, irmãos. Talvez essa situação de amar o seu inimigo, talvez seja um dos mandamentos mais difíceis que o Senhor deixou para nós, né? Porque eu amar a igreja aqui, amar aquela pessoa que me faz bem, é muito fácil. Eu quero ver você amar aquela pessoa que te fez mal. Mas mesmo assim, ainda não é impossível fazer isso, né? A gente vê a história de José. José tinha tudo para vingar dos irmãos dele com juros e correção, né? E ele pagou completamente o contrário. E amar aquela pessoa que te fez mal, muitas das vezes eu fico pensando, olhando aquela situação daquele pessoal, aquele terrorista lá do Hamas, a barbaridade que aqueles caras cometem. Como é que você, humanamente, você vai amar uma pessoa dessa? Quase a coisa é só pelo Espírito Santo mesmo. Verdade, né? Então a gente fala, tem o desejo no coração. Esse fato aí que você citou. Muitas vezes nós falamos, não, tem que pegar esses caras e levar para a prisão e ficar apodrecer lá. A gente quer que tenha justiça, mas olha para vocês verem, o nosso desejo de vingança vem da ira contra o que vemos como justiça. Nós vemos como justiça, mas será que Deus vê como justiça aquilo que nós estamos pensando? Pode falar, irmão. Rapaz, pensando aqui no caso sobre vingança, né? Eu lembrei de algo que aconteceu comigo no meu serviço. Ali trabalhando de segurança, eram 3 pessoas. Ali a gente no rádio, né, de comunicação, a gente conversando, aí o vigilante falou algo comigo. Aí eu me senti mal. Falei, eu não vou brigar com ele, eu não vou discutir em palavras, mas eu sei a maneira que eu vou me vingar dele. Vou desligar o rádio. Aí, tá vendo? Olha para você ver, uma simples vingança. Mas vingança, ele já pensou, né? Eu sei como que eu vou me vingar. Tá vendo como que a gente pensa? A gente pensa. Ele vai chamar e eu não vou escutar. E ele vai se sentir ofendido e eu acho que o que acontece, né? Igual você mesmo falou. Todo mundo carrega algo de vingança. Ah, eu não carrego. Você pode bloquear uma pessoa no celular. Essa é a maneira de vingar dessa pessoa. Você pode se silenciar com alguma pessoa, porque o silêncio seu vai fazer aquela pessoa sentir, né? Falei, ele vai entender que é isso. Pode ser uma palavra que a pessoa falou com você, você não gostou, você mudou o seu jeito, e aquela mudança sua já é a maneira daquela pessoa perceber, né? Aí já é uma vingança também. Então, eu acredito que sentimentos hoje é algo assim que muitos estão usando para se vingar de alguma pessoa. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Assim, eu não vou na igreja hoje, por conta que eu ouvi isso aí vai ser a maneira de eu vingar do irmão. Eu vou dar paz do Senhor para fulano e vou baixar a cabeça para o outro, porque ele já vai perceber que eu não estou bom com ele. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Isso aí, pode pegar isso aí que está falando, ó. Vai envenenar a pessoa mesmo. É a maneira de envenenar. Você mesmo vai se envenenando. É igual a palavra de Deus fala em Hebreus, né? Que não brote em vocês raiz de amargura. Isso aí é que contamina as pessoas. E as pessoas que estão em volta. Pela raiz de amargura que está criando dentro da gente mesmo. Sim. E a pessoa pode usar isso como vingança. Amém? Amém. Nádia quer falar, Gênio. Só que você falou, Carla, que você desejar que a pessoa seja preso é vingança. Isso não é vingança, é você querer justiça, né? Porque sim, foi o que eu falei. Quando a gente pensa a nossa justiça, né? Quando a gente pensa dessa forma, gente, o que acontece? Quando você pensa assim, nossa, fulano matou ciclano, o que está na lei lá? É prisão, ué. Lógico que vai ter as atenuantes, né, que vão ser aplicadas em cada caso, de acordo com cada situação. Porém,
dependendo da situação, é cadeia mesmo, é prisão mesmo, entendeu? Outra coisa, assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito sanguínea. Então, quando alguém faz alguma coisa de mal para mim, pode ter certeza que eu vou ter que estar pelo menos uma semana orando pedindo perdão. Porque eu quero que a pessoa morra. E se fizer para alguém que eu gosto, então acho que é pior ainda, sabe? Então, assim, aí eu fico, meu Deus, me perdoa, tira isso da minha cabeça. Eu não posso ficar pensando nisso. A justiça é do Senhor, o Senhor é que é o dono da justiça, faz justiça. Aí vai até acalmar meu coração, sabe? Mas na hora que faz alguma coisa assim, injusta com a gente, é normal, nós somos seres humanos. Sim. Né? Então, assim, você tem que aprender a lidar com isso. Eu já me conheço. Quando a pessoa faz um trem assim que me magoa, eu já penso, a gente podia morrer, né? O que essa praga está fazendo do mundo? Né? Porque realmente tem pessoas que, infelizmente, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem pessoas que parece que vieram no mundo só para te aperrear, só para te causar problema, te dar desconforto. E assim, não que nós sejamos perfeitos, mas parece que tem uns que são mais imperfeitos que a gente. Essas pessoas vieram para nos aprimorar. Tem pessoas, que, é igual eu falo com meus colegas, tem pessoas que elas são como vampiros. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação da pessoa estar conversando com você ou falando alguma coisa com você, e você sente suas energias, né, assim, extenuando, indo embora. Eu fico assim, gente, mas não pode, como é que a pessoa é tão ruim a ponto de criar essa sensação na gente? Mas nada de que uma oração não resolva, gente, tá? E assim, pecar, infelizmente, para nós, principalmente quando nós somos os agredidos, é normal, infelizmente, né? Então, nós temos que aprender a colocar o joelho no chão e pedir perdão, porque nós também estamos errando, né? Quando nós agimos dessa forma. E, assim, infelizmente também, né, só ampliar um pouquinho, o nosso sistema de justiça no Brasil está podre, tá? Eu já falo com todo mundo, gente, a justiça é de Deus. Não tem justiça mais no Brasil, infelizmente. Então, assim, a gente tem que orar mesmo para que Deus faça justiça, viu? Porque, infelizmente, no nosso país, a justiça... E é o que eu vou falar aqui agora, que é a lei... Espera aí que eu não vou falar isso aqui ainda, não. Que a lei era um princípio bom, né? Nós temos leis que são princípios bons. Igual eu falei, o desejo da gente é que a pessoa seja presa, só que eu concluí depois, eu coloquei um complemento, e apodreça na cadeia. Por quê? Porque eles estão fazendo coisa ruim. Mas será... A cadeia é certa, né? Isso faz parte da lei hoje do nosso planeta. Mas será que é esse o desejo de Deus, que ele apodreça lá? É o desejo de Deus que ele morra e vá para o inferno? Mas é o nosso desejo, porque ele está fazendo tanta barbárie, porque o nosso desejo é esse. Então, nós temos o desejo de vingança, porque vem do quê? Vem da ira contra o que vemos como justiça ou injustiça. E o que nós lemos em Isaías? Nossa justiça é como trapo de imundície. E nós já vimos o que é trapo de imundície. Então, a lei era um princípio bom, mas a aplicação humana que era o problema. Então, por isso é que Jesus entra e ensina aí, né? Quando ele diz assim, no versículo 39, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Pode falar. Uma coisa que tem que ficar claro, né? Que nós estamos falando sobre a lei, sobre a justiça, é quando Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo, é lei. E odeie o seu inimigo. Isso não está na lei. Isso, na verdade, era a interpretação dos fariseus da lei. Então, já é uma questão que eles interpretavam a lei desse jeito, eles ensinavam a lei desse jeito, e isso criava esse sentimento nas pessoas. Então, moldava o comportamento das pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que, quando ele fala isso, ele está falando parte realmente, é como se fosse uma lei meio deturpada que os fariseus ensinavam. Eles acrescentavam coisas na interpretação. Então, esse é o primeiro ponto, a gente tem que tomar cuidado.
E a forma também, e a forma como a gente vai entendendo essa lei, isso vai mudando o nosso comportamento. Então, talvez linkando com o que a Agatha falou, às vezes é glamuroso a gente se vingar, a gente se torna pessoas superiores quando a gente... Para a cosmovisão desse mundo, a gente se torna superior quando a gente se vinga, quando a gente agride, quando a gente sai por cima numa situação, né? Quando lacra. Né? As pessoas hoje têm a expressão lacrou, ou seja, é uma forma de agredir a pessoa verbalmente e sair melhor. Então, é uma cultura baseada no orgulho. E é justamente o oposto do que Jesus está ensinando. Né? Ele já começa o sermão falando o quê? Bem-aventurado os pobres de espírito. Então, ou seja, se a pessoa não entrou, e lembrando, gente, a Carla não falou isso hoje, mas ela falou muitas vezes, o Sermão do Monte não é para a pessoa do mundo. Isso nunca vai colar na pessoa do mundo. Ela nunca vai amar inimigo, ela nunca vai deixar de lacrar, ela não vai acontecer isso. Isso é para você e eu. É só para os discípulos que estão na presença de Deus. Então é muito importante quando nós estamos falando de justiça, de juízo, mas a gente tem que tomar cuidado como a gente entende a lei, porque a partir dela a gente vai se movimentar. Manu ia falar? Vai falar ou não? Agora eu vou. Por livre e espontânea pressão? Aí, ó, 2 pessoas sentiram Diego e Nath, então não tem jeito, você não pode falar. Então, é porque, como a Agatha já falou e o Diego também falou agora, no nosso mundo a gente tem muito essa cultura dessa troca muito violenta de informação, de diálogo em geral, e assim, tirando crimes e tudo, mas no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais, ou então até de trabalho e tudo, a gente pode perceber isso. E é engraçado porque muitas vezes nós temos essas atitudes, essas comunicações violentas, mas dentro de casa, porque a gente sabe que a pessoa que está dentro da nossa casa te ama. Então, não vai te retalhar, né? Exatamente. Então, assim, você faz com ela o que você quer saber entender. Por quê? Afinal, você tem ali no seu subconsciente que aquela pessoa ali te ama. Então, você vai... Ai, nossa, fui grosso com fulano, mas ele entende, né? É meu pai, ele já sabe como é que eu sou. É minha mãe, é meu irmão. Isso tem muito entre irmãos também. E aí, quando chega com as pessoas de fora, a gente tenta ser mais respeitoso. Ai, me perdoa, você me desculpa. Então, assim, é algo que eu penso e que eu acho que eu acredito que dá para a gente exercitar muito essa questão dentro da nossa própria casa. Como que você se comunica entre os seus entes, entre os seus amigos, com o seu irmão próximo? Será que você tem que melhorar essa sua postura, a sua forma de se comunicar, de expressar e de receber essas informações vindas de outras pessoas? Porque que nem mesmo como a Agatha falou, às vezes uma pessoa fala algo com você que não tinha a intenção de te magoar ou causar algum incômodo, mas você não precisa ficar com raiva daquela pessoa, você precisa parar e pensar, por que foi que eu fiquei com raiva? Você precisa refletir em si mesmo. E aí você precisa trazer à tona, ter plena consciência disso, para que você possa resolver aquilo, porque não é algo sobre aquela pessoa, é algo sobre você. Então, isso precisa ser conversado, precisa ser comunicado, isso precisa ser exercitado, o que falta muito, porque, justamente, nossa sociedade tem muito essa cultura dessa comunicação muito violenta. Só linkando com isso que o Manu falou, rapidamente aqui, tem a ver com o fruto, né? Então, geralmente a comunicação violenta é o fruto da falta do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito, então eu sempre gosto de repetir, porque às vezes as pessoas não entendem. Mas quando ele fala, mas o fruto do Espírito
Na verdade, está falando, o resultado de quem tem o Espírito Santo é amabilidade, bondade, domínio próprio. Vai colocando todas aquelas características. Então já começa assim. Então, normalmente, se a pessoa é muito grosseira dentro de casa, é grosseira na rua, é grosseira o tempo todo, está faltando o Espírito Santo. Então é um diagnóstico. Então a gente tem que ver, cara, esse cara é um cara de Deus. O cara tem que ter o fruto de quem é de Deus. Porque senão não tem Deus nem dele. E a gente vê muito isso, né? Às vezes as pessoas são super gentis dentro da igreja e super grosso dentro de casa com todo mundo. Então, às vezes, os filhos que é grosseiro com os pais, você está precisando do Espírito Santo. Não tem. Ou você não está dando lugar. Entendeu? Então, é algo que a gente precisa ser bem prático, né? Tem ou não tem? É de Deus ou não é? Porque a obra da carne que vai falar que é brigas, dissensões. Então, vai falar sobre uma comunicação, uma postura violenta para todas as coisas. Entendeu? E claro que nós estamos falando de transformação, gente. É de dentro. Quando Jesus fala, não é para pavão fingir que é bonzinho, não. É para pavão se tornar um cara bom a partir do Espírito Santo que transforma ele. Entendeu? Não é, entendeu? Não é algo que você vá conseguir construir a partir do seu esforço humano, mas vai ser algo que vai construir a partir de um enchimento do Espírito e abrir mão de quem você é para se tornar aquilo que Jesus quer que você seja, né? E o Espírito Santo, ele nos constrange nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Se eu tenho o Espírito Santo, ele vai me mostrar que eu estou fazendo errado, que eu estou tendo sentimento errado, que eu estou tendo pensamento errado. Então, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, como o Diego falou, porque para lançar luz sobre as pequenas coisas, nós precisamos também do Espírito Santo de Deus. Então, voltando aqui a esse ponto, né, que a lei era boa, mas o problema era a forma que as pessoas agiam com aquela lei ali. Usava aquilo ali, como eu falei na aula passada, né, dava um jeitinho para poder ser da forma deles. Então, Jesus vem e diz, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Jesus não está tentando revogar a lei, mas ele está mudando o executor dessa lei. Porque o executor da justiça, na realidade. Porque quando nós olhamos antes da graça, quem executa a justiça? O homem, natureza caída. Não é assim? E depois da graça, quem executa a justiça? As palavras de Jesus aqui, ele fala, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Então, ele está falando, olha, não é você que vai fazer a justiça. Quem faz justiça é Deus. Então, por isso que ele nos chama aqui, para não resistir o perverso. Não é porque ele quer que a gente seja besta, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu, gente? Porque às vezes, não, mas aí eu vou ser besta. Gente, o negócio é tão feio, igual o Manu falou que as pessoas, né, a sociedade hoje é má, né? E eu estava na padaria e eu tô pegando uns biscoitos lá e eu tô ouvindo a mãe com a criancinha pequenininha assim. Ela devia ser, tipo, uns 2 anos mais velha que a Alaninha. A Alaninha tem 2, né? Ela devia ter uns 4 aninhos. Mas ela bem pequenininha. E a mãe falando assim, seu coleguinha te bateu? Porque eu não ouvi o que ela falou com a mãe. Eu só ouvi a mãe gritando dentro do estabelecimento. E lá é grande, não é pequeno, não. E ela estava lá na fila do pão já para pesar e eu estava na parte dos biscoitos, lá pegando. E ela falava assim, eu não acredito que seu colega te bateu, não. Eu vou lá brigar com a professora, falar que não é para deixar te bater, não. Ou melhor, você bate, viu? Pode bater. Na hora que te bater, você bate também, e bate para machucar. E gritando dentro do estabelecimento. Gente, ensinando a menina coisa errada. É claro que nenhuma mãe, nenhum pai gosta de ver o filho apanhando de ninguém. Eu nunca gostei. Quando eu via minhas filhas apanhando, eu chamava, vem para cá, sai daí. Porque eu não queria ver minhas filhas apanhando. Só que incentivar a violência. Uma criança pequena,
Né? A mãe já está incentivando ela a ser violenta, a descontar, a se vingar. E se a professora te reclamar, você me fala que eu vou lá xingar ela. Entendeu? Tipo assim, fala, tá batendo porque o outro bateu, aí eu falei com ela para bater. Mas estava falando com a menina, mas devia estar falando com todo mundo, para todo mundo ver que é assim que é o certo. Ela acha que isso é certo, mas não é certo. O Senhor Jesus vem nos falar que a vingança não pertence a nós. E violência gera violência. Palavras ditas de forma rude gera palavras ditas de forma rude. Porque muita gente ainda vive no olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Não é assim? A gente fala, bateu, levou. Eu sou assim. É igual a Nádia falou, eu quero é que morra. E muitas vezes a gente fica mesmo pensando, eu quero é que morra aquilo ali, vou orar por ela, não. Eu vou orar é para Deus levar. Eu não estou aguentando aquela pessoa. Não é assim? Muitas vezes a gente fica com esses sentimentos ruins. E ensinando a criança a ser perversa desde pequenininha. É claro que eu não vou ensinar meu filho a ser um bobão, a não se defender. Eu tenho que ensinar meu filho a se defender, não a se vingar e a bater, e a produzir e a gerar mais violência. Então, Jesus vem aqui transferir. Ele não vem revogar nada, ele não está causando uma ambiguidade aí nas palavras, né? Deus fala uma coisa e Jesus fala outra. Não. Ele só está transferindo o executor da justiça, que antes da graça era o ser humano, natureza caída, e hoje é Deus, né, como executor. Então, Jesus tira das nossas mãos imperfeitas e coloca na perfeição divina, que é o nosso Deus. Então, ele é o único juiz perfeito. E ele está dizendo, olha, descansa. Descansa em Deus. Deixe ele agir. Descanse na justiça de Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Quando ele fala, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 19 assim, ó, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é o que retribuirei, diz o Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele nos lembra claramente que a vingança não pertence a mim e a você. Pertence a Deus. É Deus que retribui. Eu não preciso ficar pensando, eu vou fazer isso porque fulano fez isso. Porque o Senhor já viu. E ele vai agir. E quando ele fala aqui, ó, mas dai lugar à ira, não é a sua ira não, viu? Não é a minha ira não. Essa ira aqui é a ira de Deus. A gente não pode confundir. Porque se eu der lugar para a minha ira, aí o negócio vai ficar feio. Porque eu sou natureza caída, eu sou pecadora. A Bíblia diz o quê? Ireis, mas não pequeis. Né? Eu posso irar, mas eu não posso pecar. E aí, se eu dou lugar à minha ira, eu vou ficar maquinando esse negócio ali e eu vou pecar. Essa ira aqui é a ira do nosso Deus. Braddock quer falar. Então, Deus, ele é o único justo juiz. E nós precisamos confiar em Deus. Amém, queridos? Precisamos confiar nesse único juiz. Por quê? A justiça vai ser feita, mas não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é como eu quero, mas é no tempo de Deus, da forma dele, no tempo dele e conforme a vontade dele. E se a gente achar que a justiça não foi feita, não é porque Deus está demorando a agir. É porque ainda não é o tempo. Amém? Pode falar, Braddock. Carla, você não acha que isso também vai muito do caráter das pessoas? Porque existem pessoas que absorvem melhor certas situações, né? E outras não. Eu tiro
por mim lá em casa. Meu pai sempre foi aquele caminhão de paciência danada, mas minha mãe já é mais acelerada. Eu lembro quando a gente era menina, a velhinha não refrescava muito não, entendeu? E quando ela pegava, ela, ó, só tô fofando o couro aqui, na hora que seu pai chegar, até o segundo tempo. Então, era aquela pessoa explosiva. A gente vê assim, até nos discípulos, João já era aquele cara mais tranquilo, na dele, Pedro já era mais explosivo. Ou seja, às vezes a senhora fala para mim, eu levo na boa, mas às vezes a mesma coisa que a senhora fala para outra, já vai se sentir ofendido. Então, acho que isso vai muito do caráter da pessoa, né? A pessoa formou aquele caráter, está formado, né? É a natureza da pessoa, né? A natureza da pessoa na realidade. Só que, é igual o Diego falou, Jesus não estava falando para a multidão. Jesus chamou os discípulos no monte. Então, entende-se que aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele é transformado. Não quer dizer que ele vai ser transformado hoje, agora, nesse momento. Eu conheci Jesus agora, eu já estou totalmente diferente. Não. Dia após dia, nós vamos nos transformando na réplica perfeita de Cristo, pequenos cristos que somos. Manu vai falar e depois... não é Manu, não? Então é Ellen e depois Nath. É porque essa parte, acho que a gente, se você for falar sobre isso, você pode me cortar, tá? Que a gente já lembra lá da bem-aventurança, né? Quando Jesus fala que bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, pois ele será completamente satisfeito. E quando a gente não consegue enxergar a nossa própria justiça como um trapo de imundícia, a gente não cumpre essa bem-aventurança, porque a promessa lá é para quem tem sede e fome, essas pessoas serão satisfeitas em Deus, porque Ele vai cumprir a justiça. Então, isso vai refletir muito uma questão da gente olhar para a gente e eu enxergar, será que eu realmente tenho fome e sede que Deus realize a justiça dele, porque eu sei que a minha é imundícia? Porque se eu não tenho essa fome e essa sede, eu nunca vou ter essa satisfação plena, porque a minha justiça, eu não sou capaz de realmente cumprir uma justiça propriamente dita, e eu jamais vou encontrar essa satisfação no Senhor. Essa satisfação de realmente ter essa alegria de ser plenamente realizado em Deus, apesar das injustiças estarem acontecendo. Então, é um exercício até de, poxa, deixa eu verificar como que está a minha satisfação em Deus. Se eu quero cumprir a minha justiça própria, isso significa que eu estou muito mais confiando em mim do que realmente confiando em Deus. E aí, voltando para a bem-aventurança lá no início, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados humildes, porque receberão a terra como herança. Se eu estou me segurando na minha própria justiça, se eu estou querendo que a outra pessoa pague de acordo com o que eu acho que ela tem que pagar, eu estou ferindo essas bem-aventuranças. Logo, eu estou demonstrando que eu não sou um discípulo de Cristo. E aí, respondendo essa questão de Braddock, não é uma questão de caráter não, Braddock, porque isso que Jesus fala aqui é uma questão de quem tem o Espírito Santo. Então, independente do temperamento da pessoa ou do caráter dela, esse nível de justiça, esse nível de se esperar em Deus, esse nível de realmente estar satisfeito e seguro, sabendo que Deus vai cumprir a justiça dele, isso só é capaz de ter essa atitude quem tem o Espírito Santo, independente do seu temperamento, se você é uma pessoa mais paciente ou não, essa segurança, essa satisfação de que a justiça verdadeira será cumprida, só pertence a quem realmente tem o Espírito Santo, e é só para discípulo de Deus. Eu também quero puxar uma seta nisso que Braddock falou. Eu acho que é meio parecido com o que Ellen falou, mas não é igual, não é a mesma coisa. E também porque ela foi para o outro lado. Mas ele falou assim, você não acha que porque as pessoas são diferentes, o jeito que você fala comigo e o jeito que você fala com outra pessoa, um pode ficar ofendido e o outro não? Talvez quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em uma coisa grande, e em vingança, a gente pensa em uma coisa grande, mas como a Agatha falou, tá nas coisinhas pequenas também. E a gente fala sobre um dos frutos do Espírito ser
amabilidade nesse sentido de, eu tenho que não me importar com isso, esperar Deus fazer a justiça nele, mas é interessante a gente pensar também no outro lado da relação, que nós não podemos ser as pessoas que incitam o outro a querer vingança. Nós temos que ser pessoas amáveis também, ao ponto de o outro não precisar querer vingar da gente. Porque a gente, quando olha só um dos lados, é lógico que esse é o nosso papel, não vingar do outro. Mas nós também temos que ser pessoas que não incitam o outro a querer vingar da gente. Porque, às vezes, escondendo atrás desse conceito de personalidade, ou qualquer que seja a palavra que a gente for usar aqui, às vezes a gente pode levar pessoas para esse lugar, sabe? Que não é muito interessante. Mas é o meu jeito. Mas eu sou brincalhão mesmo. Mas é o meu temperamento. Mas eu sou assim. Mas, pois então, mude. Porque você pode levar as pessoas a pecar. Você pode levar irmãos dentro da igreja, pessoas fora da igreja, a terem sentimentos muito ruins, porque é o seu jeito. Não faz sentido isso. Às vezes a gente tem palavras muito duras, sabe? Ou não expressões, mas opiniões muito bem formadas sobre as coisas. Ou, mas eu sou assim. E não faz sentido que essas coisas sejam assim, sabe? A gente tem que estar disposto a mudar também e ver como que o outro vai ler a gente, uma vez que nós somos as pessoas cristãs. Sim, por isso que nós temos que lançar luz sobre essas pequenas coisas da nossa vida. Nosso jeito de ser, nosso jeito de agir, nosso jeito de falar. As duas últimas aulas foi sobre falar, a forma de falar. Então, tudo isso tem que ser levado a sério nas nossas vidas. Ana vai falar? Ok, rapidão. Só para terminar aquela conclusão minha, é o seguinte, a gente vê que o Pedro, ele era um cara muito explosivo. Toda hora Jesus estava chamando a atenção dele. Mas é um dos caras que Jesus tinha muita afinidade com Pedro, né? Um dos que ele mais gostava. Mas ele era explosivo, o bicho era bruto, daquele jeito dele, né? É que Pedro ainda estava em um processo. Né? Você tem que lembrar do Pedro, por exemplo, depois de Jesus ressuscitado, depois do Espírito Santo. Ele muda. Que ele foi açoitado e comemorou. Né? Louvou a Deus porque foram dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eles nem cogitaram vingança, nem praguejaram nada. Eles foram açoitados e saíram comemorando de alegria. O mesmo Pedro que você está falando aí. Mas transformado, cheio de Espírito Santo. Irmão Alisson, Ana, quem é que quer falar? Vixe, agora eu não consigo terminar essa aula hoje. Olha o tanto de gente que quer falar. Gente, bom dia, rapidinho. Essa questão ela é bem complexa, mas ela também depende das consequências do ato que é realizado com você. Nos Estados Unidos, alguns anos atrás, o que aconteceu? As pessoas eram oprimidas, por exemplo, as mulheres estavam sendo abusadas sexualmente e eram oprimidas a perdoar os seus agressores. Aquele caso das ginastas dos Estados Unidos saiu de dentro de uma igreja. Aquilo que explodiu ali depois, porque estava todo mundo querendo que a pessoa perdoasse. Você não vai perdoar, não? Você não tem perdão no seu coração, não? Então, tudo é uma avaliação e consequência. Existem erros e erros que são cometidos. Todo crime ele tem que ser punido com justiça. Uma mulher ela não pode ser abusada sexualmente e sendo obrigada a perdoar, como se o agressor ele continuasse lá no seu papel de sacerdote ou de pastor e sem nada ter acontecido. Então, depende muito. Depende muito. Vai ter hora que você vai ter que impor e agir. E isso não é uma vingança, é uma justiça, como Nádia falou. Mas em algumas questões do cotidiano do nosso dia a dia, a gente está brigando na fila de pão. Aí também a gente tem que avaliar o que a gente está fazendo na nossa vida. Não tem nada para preocupar, a não ser comprar o pão, briga no pão, briga no açougue. Daqui a pouco, sei lá. Né? Então as pessoas elas têm que ter uma amabilidade, sim. E a palavra de Deus fala que Deus ele se agrada dos pacificadores. Ágata. E, na verdade, essa questão da prisão é porque a prisão ela não serve para nos vingar. Ela serve para tirar esses indivíduos que mostraram não ser capazes de conviver em sociedade das ruas para eles
aprenderem que o que eles fizeram não é para fazer, e depois o certo seria para eles voltarem e não fazerem mais. Mas não é o que acontece. Então, quando a gente está segundo a Bíblia, elas têm que perdoar esse cara, mas não quer dizer que ele pode ficar impune, porque se ele não receber a punição, não for tirado das ruas, porque ele não pode conviver em sociedade, ele não vai aprender, e ele se põe outras mulheres em risco. Então, esse é um caso, não é vingança. É para proteger as outras pessoas. E Jesus, ele comete atos assim que são um pouco mais firmes com as pessoas quando é para proteger as outras pessoas. Quando a gente vê na purificação do templo, né? Que ele não está se vingando daquelas pessoas quando ele derruba tudo, quebra tudo. Ele está defendendo as pessoas que estão sendo injustiçadas naquele lugar. E o que eu ia falar antes é a vingança, né? Ela mostra que teve uma falta de perdão. Se você quer vingar da pessoa, é porque você não perdoou ela. E a gente sabe que a gente tem que perdoar as pessoas, porque se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. E tem uma frase de C.S. Lewis que eu gosto bastante, que ele fala assim que, eu não vou saber citar vírgula por vírgula, mas é que o cristianismo significa perdoar o imperdoável, porque antes Jesus fez isso por você. Então, porque Jesus perdoou coisas, tudo, ele nos perdoou quando a gente não merecia, imerecidamente, ele perdoou aquelas pessoas que estavam matando ele, e aí você não consegue perdoar a pessoa que pisou no seu calo? Tipo assim, por favor, né? Verdade. E Jesus, ele nos traz exemplos incríveis. De tudo isso que nós falamos aqui, e que vocês comentaram aí a respeito. Alguém quer falar? Jesus nos traz exemplos incríveis. Olha no versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Pode falar, Ana. Eu gostaria de falar um pouco sobre um assunto que Nath estava falando aqui, sobre quantas vezes nós acabamos sendo o motivo assim de vingança do outro. E eu percebo muito isso em questões quando nos deparamos com pessoas que não têm, por exemplo, os mesmos valores que a gente, ou não é da mesma geração, ou coisa assim, que acaba sendo um tipo de querer se mostrar que as suas coisas são melhores que a dele. Então, eu já percebi muito isso, porque eu convivo muito com os meninos do grupo de jovens e esse tipo de coisa. Quando, por exemplo, uma pessoa mais velha fala assim, mas essa geração de hoje está muito mimimi. E aí não pode falar mais nada, porque tudo se ofende. Mas a pessoa se ofendeu. A pessoa está chateada. A pessoa ficou mal. Você causou vingança na pessoa. Ela pode ser mimimi, mas você percebeu que o sentimento dela é real? E você, crente, causou um sentimento ruim de vingança numa pessoa, mas é uma geração mimimi. Essa geração de hoje em dia não aguenta nada. Essa geração de hoje em dia se ofende com qualquer coisa. Se a geração se ofende com qualquer coisa, você não vai ofender a geração que se ofende com qualquer coisa, porque você é o cristão. Você vai ser a vacina anti-Deus? Às vezes você está tratando, ou eu, não sei, nós, estamos tratando pessoas com esse pensamento. Não, mas ele é muito mimimi, ele se ofende com qualquer coisa. E sendo que nós que deveríamos não ofender aquela pessoa e buscar trazer ela para perto. E eu falo isso porque lá na Unimontes é muito variado o perfil das pessoas de lá. Então tem pessoas de todos os valores, tipos, e a gente é muito difícil, quando a gente está numa aula assim, de algum debate, eu tentar contornar para falar alguma coisa sem ofender ninguém. Quando tem alguma coisa assim, eu fico pensando, meu Deus, que medo de eu falar alguma coisa e ofender essa pessoa, e aí ela se afastar de mim. E aí eu nunca mais conseguir falar com ela, e aí ela me odiar. Sabe? Porque eu vou estar causando um sentimento de vingança naquela pessoa, ainda mais eu, a pessoa crente. Então, muitas vezes isso acontece quando a gente... já ninguém gosta de crente no mundo. Aí você vai lá, ainda por cima é um chato. E aí você ofende a pessoa, você fica assim, essa pessoa aí se ofende com qualquer coisa também.
Ué, meu filho, você que é o crente. Então, acho que as pessoas tinham que, eu também, né, me incluindo nas pessoas, a gente tinha que exercitar um pouco isso e pensar que mesmo que a geração de hoje em dia seja muito diferente, as pessoas estão com valores, e antigamente não era assim, mas agora é assim. E a gente está vivendo no agora. E se a geração é muito mimimi, se as pessoas se ofendem com qualquer coisa, e se agora é assim, então a gente que está vivendo no agora, a gente vai tentar alcançar as pessoas do agora. Lógico que não é negar os nossos valores, mas você não vai ofender a pessoa e afastar ela, sendo que você pode contornar isso sem perder os seus valores e alcançar essa pessoa. E trazê-la para Cristo, né? Nádia quer falar rapidinho para eu terminar pelo menos esse versículo 39 aqui, fechar ele, para não deixar em aberto? Eu estou lembrando aqui no versículo, procurei aqui, 2 Timóteo 4, né? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Então, assim, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo, não é só a sua geração, não, Ana. Parece que é um surto de mimimi. Todo mundo é cheio de mimimi. Ninguém quer ouvir a verdade. Quer ouvir o que eu quero. As pessoas querem ouvir o que elas querem. E o que Deus nos adverte é que nós temos que falar a verdade. Doa a quem doer. Porque quem vai convencer a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Nós só temos que falar. Então, assim, tem hora que eu falo as coisas para as pessoas que trabalham comigo, e elas falam assim, nossa, doutora, mas você foi assim, meio agressiva. Não, gente, eu não estou sendo agressiva. É meu jeito de falar, não estou sendo agressiva. Porém, a gente tem que falar. Se vocês quiserem falar comigo também, pode falar. Então, assim, a gente tem que ver que a gente também não pode ficar protegendo as pessoas da verdade. Nós temos que falar a verdade, né? Mesmo sabendo que nós podemos ser injustiçados. Nós temos que pregar a palavra de Deus da forma que Deus colocar no nosso coração. O que é que Jesus falou com o povo? Raça de víboras. Quem é que gosta de ser chamado de raça de víboras? Né? Está te chamando de cobra, de venenoso, né? Então, assim, mas Jesus falou, né? Quem o Espírito Santo trabalhou no Espírito, se converteu e entendeu, eu sou uma víbora, eu sou ruim por natureza, mas eu vou consertar. Mas tem gente que, infelizmente, não é escolhido, como a palavra de Deus diz, muitos são os convidados, poucos os escolhidos. Porque para você ser escolhido, você tem que amaciar seu coração, você tem que ouvir a palavra e você tem que ouvir a voz do Espírito Santo, senão não tem mudança, né? E, infelizmente, como eu disse, no nosso mundo cheio de mimimi, a gente às vezes é com dó, com medo de magoar a pessoa e tal, e a gente está deixando de pregar a palavra, né? Até porque no mesmo Sermão do Monte vai ter lá os perseguidos por causa da justiça, né? Ou seja, se a justiça não aparecer, se a verdade não for dita, a gente se esconder da verdade de alguma forma, isso não vai acontecer, né? E é isso. Então, eu concordo mais no sentido da gente não privar as pessoas da verdade. A gente vai ter que ter coragem e, às vezes, a gente vai sofrer realmente a retaliação, mas desde que seja pela justiça, né? Não a minha justiça. Mas a justiça de Deus. Por causa da justiça, que é a justiça de Deus. Porque choca, né? As palavras de Jesus levaram ele para a cruz, né? E não é o servo maior que o seu senhor. Meia dúzia às vezes, de pessoas que vai ficar com raiva de você. Cara, o que é isso para agradar a Deus? Eu vou falar rapidinho, tá? Para você determinar. Fala rapidinho. Eu concordo totalmente com o que os dois falaram. A gente não pode privar as pessoas da verdade. Mas a gente também não pode, tipo assim, eu falo a verdade na lata mesmo. Você é um bandista, você vai pro inferno, amigo. Tipo, você tem que falar a verdade, mas ela parte não de um lugar, porque verdade sem amor é orgulho. Você está falando porque você quer mostrar que você é melhor que a pessoa. Em Eclesiastes 7:16 fala: não seja demasiadamente justo nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Então você está falando essas coisas. Às vezes tem momentos de ser duro mesmo, como Jesus fala com os fariseus. Mas é porque eles conheciam a palavra, eles deveriam saber. Então ele está sendo duro porque eles deveriam saber. Essas pessoas do mundo, elas não sabem disso, não é função delas ser boa, é a nossa função.
Então, quando a gente vai falar as coisas, a gente tem que vir de um lugar que parte de amor e pedir para o Espírito Santo guiar a gente na hora que a gente vai falar. Tipo, faz um tempo eu falei com um meu amigo, a gente começou a falar sobre catolicismo, né? Ele era católico e eu não. E aí ele foi me explicar sobre Maria. E aí, pra não, tipo, nossa, Maria não te ouve, para com isso. Tipo, eu falei, olha, eu não acredito que Maria te ouça. Aí ele falou, não, mas quando você tem medo de falar com seu pai, você fala com a sua mãe. Eu falei, você não tem medo, não tem que ter, mas, tipo, eu não acho que Maria te ouça. Mas, tipo assim, independente do que você acha, eu acho que você deveria falar com o seu pai de todo jeito, porque ele quer ouvir o que você tem a dizer. Não é legal quando fala as coisas terceirizadas, né? Então, busca falar com Deus ao invés de falar com Maria. Aí eu não completamente falei, olha, você está errado, você vai para o inferno, Maria não te ouve. Eu falei, eu acredito nisso e dentro da sua crença eu acredito que você deveria, independente disso, focar em Deus e não em Maria. Então é isso, né? Tipo, falar a verdade, mas partindo do amor e partindo do respeito, porque senão a gente está sendo orgulhoso e sendo, como a Luísa disse, uma vacina anti-Deus. Ela tá faladeira hoje, né? Ela tá falando coisas bem interessantes, né? E eu não vou conseguir terminar o versículo 39 hoje, porque já são 10h07, e eu tenho muita coisa, eu tenho que voltar em teologia bíblica ainda nesse versículo 39, e aí toma mais um tempinho, né? Agora a gente falou bem de prática, e agora nós vamos voltar mais um pouquinho em teologia bíblica, para depois a gente voltar em prática de novo. Então, vamos encerrar por aqui, porque não vou conseguir finalizar essa parte. Pastora? Esse microfone aqui está descarregando. Pega outro para ela aí. Gente, Deus abençoe.